Bom dia, meus amados, que Jesus nos abençoe, que Jesus acrescente paz, boa vontade em sua vida para a realização dos desejos de Deus, para o cumprimento dos seus mandamentos. E também pedindo sabedoria para explicar a palavra de Deus corretamente para todos vocês. Hoje nós vamos terminar Atos 8. E o título é Um Encontro numa Estrada Deserta. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que vocês encontraram Deus verdadeiramente falando? Será que você acompanhou seus pais para ir numa igreja? Ou será que é todas as vezes que você vai numa igreja? Ou será que aconteceu em algum lugar? Eu vou te dizer a minha experiência. É que desde pequenininha eu fui levada a uma igreja. Mas o que eu sentia no meu coração é que eu estava indo lá porque a minha família achava que era o certo para mim ir à igreja, ouvir lá a palavra de Deus e voltar para casa. Mas, na realidade, eu nunca tive aquele encontro verdadeiro com Deus para dizer no fundo do meu coração, hoje eu recebi o meu Pai dentro de mim. Eu o aceitei como meu Salvador. Não, isso não aconteceu dentro de uma igreja. Vocês sabem quando isso aconteceu na minha vida? Foi no momento do maior desespero. Veja, gente, que não é algo programado na nossa vida, mas é algo que acontece, é algo que Deus fala dentro da gente, interiormente com a gente. E Ele nos dá a capacidade de sentir este amor maior, esta grandeza espiritual dentro de nós. Não é porque os outros estão nos dizendo isto ou aquilo. Às vezes pode acontecer naquele local, pode acontecer numa igreja, pode acontecer de você se sentir espiritualmente envolvido ali. Eu não estou dizendo que não, apenas estou contando a minha história. Mas veja que na história de hoje, um homem vai encontrar Deus num lugar totalmente deserto. E veja que coisa estranha, é que ele tinha viajado milhas para ir para o templo adorar a Deus. Mas não foi lá que ele encontrou Deus, ele foi encontrar Deus numa estrada deserta. Então vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei para tentar explicar a todos vocês. Leitura de Atos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura.
Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para preparar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vocês viram aí na palavra de Deus que está dizendo que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Que atitude linda de Filipe! Na maioria das vezes, se nós recebemos um chamado de Deus para fazer algo, muitas vezes nós vamos primeiro pensar nos problemas. Se está chovendo ou não, se tem condução para a gente ir lá, se a gente tem posses ou não tem, que a gente não pode gastar isto, não pode gastar aquilo, a gente vê as dificuldades. Mas veja que Filipe, ele obedeceu sem questionar. Ele levantou e foi. Isso é uma lição para nós, para que a gente sempre esteja prontos para responder ao Senhor. Aquele que quer fazer a vontade do Pai tem que estar sempre de prontidão, é isso que está dizendo aí. Seja lá qual for a situação que Deus nos chamar para fazer algo em seu nome, a gente deve fazer sem murmurar. O murmúrio muitas vezes é uma maneira de nos justificar de que a gente não está bem preparado para atender a Deus. Aí chegando lá, ele encontrou um eunuco, que era um oficial importante, encarregado dos tesouros da rainha. Eunuco pode ser um castrado, mas naquela época eles chamavam de eunuco as pessoas de alta posição social. Nesse caso, ele era um oficial que trabalhava diretamente com a rainha, porque eles eram consideradas pessoas de outra classe, quer dizer que não pertenciam à classe do povão, então eles chamavam de eunuco. Isso dá de subentender, mas nós não sabemos se esse homem era castrado ou não. Mas como o propósito da Bíblia está nos levando a acreditar que ele era um homem trabalhando, um oficial trabalhando com a rainha etíope, então eu acho que é por aí a tradução. Diz aí que esse homem tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus.
E vejam que, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Deus sabia exatamente onde esse eunuco estava, porque ele mandou Filipe lá. Mas o eunuco não sabia que Deus sabia que ele estava lendo o livro de Isaías. Ele tinha acabado de vir do templo, com certeza intrigado com essa leitura, em que ele ouviu lá no templo, ou que ele abriu a Bíblia e viu essa leitura. E ele tinha muitas questões. Mas o fato dele estar lendo a Bíblia também significa que ele dava muita importância à palavra de Deus. O anjo pediu que Filipe acompanhasse uma carruagem e quando ele chegou lá, ele perguntou ao eunuco: "O senhor entende o que está lendo?" E aí o eunuco respondeu: "Como posso entender se não tenho alguém para me explicar?" Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Veja que, com certeza, esse eunuco deveria estar pedindo para Deus esclarecimento da palavra de Deus, porque toda vez que a gente não entende certos trechos da Bíblia, a gente deve pedir esclarecimento a Deus. Eu acho que todos vocês sabem disso. E o Espírito Santo, ele vai falar conosco, vai falar através dos nossos pensamentos, dentro do nosso coração, o que é que aquela passagem quer dizer. E a dúvida do eunuco era sobre a passagem que diz: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." Ele estava vindo do templo. Como eu disse, os sacerdotes, os rabinos que pregavam no templo naquela época, eles atribuíam essa passagem a duas coisas, porque o templo estava dividido nessa interpretação. Um lado do templo acreditava que isso se referia a Israel, e o outro lado do templo acreditava que isso estava se referindo ao próprio profeta Isaías. Mas o fato de Deus ter mandado Filipe ali era exatamente para explicar para esse eunuco o que realmente essa passagem queria dizer. Veja que com o eunuco também estava toda a sua caravana e era importante esclarecer a verdade de Deus para ele. E qual é a verdade sobre isso? É a verdade sobre toda a crucificação de Jesus, em que ele foi crucificado injustamente, em que ele aceitou tudo isso sem questionar. Ele carregou os nossos pecados, os pecados da humanidade em seus ombros para nos salvar, para nos libertar de todas as forças satânicas. E depois ele morreu. E depois da sua morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso foi uma história em que Filipe estava ali para contar para esse eunuco. E nós vamos ver em seguida que o eunuco, ele acreditou naquilo que Filipe estava falando. E o eunuco, ele vai pedir para ser batizado. Veja o que está dizendo: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: "Olha aqui a água, que me impede de ser batizado?" Veja em seguida, disse Filipe: "Você pode, se crê de todo o coração." O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." É só isso que ele precisava para ser batizado. E veja que antes o batismo, de acordo com João Batista, era o batismo que só seria feito se a pessoa se arrependesse dos pecados, não é? E depois com Jesus Cristo
O batismo passou a ser através do Espírito Santo e do fogo. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez, que era declarar que ele acreditava em Jesus Cristo. E ele fez essa declaração ali, então Felipe foi e o batizou. Aí, miraculosamente, Felipe foi arrebatado, desapareceu da frente do eunuco. Veja o que está dizendo aí. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Vocês sabem por que o Espírito Santo de Deus fez isso? Que era para que esse eunuco nunca duvidasse de que Felipe tinha sido enviado ali por ele, Deus. É por isso que ele fez esse arrebatamento ali. Isso é simplesmente maravilhoso. E veja que o eunuco prosseguiu cheio de felicidades, porque receber uma dádiva dessa do Espírito Santo não é uma coisa tão comum. A presença do Espírito Santo é algo que nos capacita, que nos dá poder, que nos dá alegria, vitórias, contentamento, só coisas boas. É assim que a gente sente quando existe a presença do Espírito Santo em nós. Pedindo a Deus que os abençoe, muito obrigada pela sua participação, por estar conosco mais uma vez, prestigiando o Grupo Vida Boa. Você é muito especial para mim e tenho certeza que é especial para Deus. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe abundantemente, colocando paz, esperança, renovação na sua vida. Que seus caminhos sejam suaves e maravilhosos. Bom dia, meus irmãos.